Oi pessoal, BMS na área, trazendo para vocês dicas rápidas jurídicas para você que acabou de se formar. Tanto eu, Vitor Bona, Dr. Emanuele Gomes e Dr. Paulo Vitor, escolheu cada uma dica que é essencial para você que vai começar agora no mundo do direito. Eu escolhi uma que eu acho de extrema importância, que é fazer diligência. Doutor Bona, o que é fazer diligência? Eu nunca ouvi isso durante o meu curso. Gente, fazer diligência é quando você peticiona alguma coisa no seu processo, você pede alguma coisa e vai lá conversar com o juiz para explicar o seu pedido, colocar suas razões. Porque às vezes você consegue transmitir algo na sua fala que pela escrita você não conseguiu. Ou o grau de importância, o grau de efetividade que vai trazer para o seu cliente aquela decisão. Ou então, a diligência é quando tem algo a fazer na secretaria, expedir uma citação, expedir um mandado de alguma coisa, um mandado de penhora. E você vai lá conversar com o servidor e lembrá-lo, olha, tem esse mandado aqui para fazer, eu quero que seja feito o quanto antes, tentar entender o lado dos servidores também e assim acabar criando até um relacionamento. Então, gente, diligência é essencial no andamento do processo. Não basta só peticionar. Foi o que aconteceu com um colega meu. Um colega meu veio reclamar para mim um dia desse que estava há 8 meses que o processo dele não andava e era uma expedição de citação. E eu perguntei para ele se ele já tinha ido na vara, né? Para poder despachar com o servidor e informar. Ele disse que não, já tinha protocolado, ia ter um impulso legal. Infelizmente, na nossa realidade, no nosso judiciário, é necessário que, sim, aconteça a diligência para você. E lembrando, por causa da morosidade, da quantidade de processos. Então, a dica de ouro que eu tenho para vocês do Bona é: faça diligência no processo de vocês. Tá bom? Vamos lá, gente. Oi, Emanuele. A minha dica vai ser com relação a prazos processuais, que é uma coisa que às vezes quando a gente é recém-formado, a gente acaba não aprendendo na universidade, na faculdade, e se você erra um prazo quando você já é formado, né, já é advogado, isso pode acabar prejudicando o seu cliente. Verdade. Então, uma dica que eu sempre digo e que todos nós, né, a gente viveu na prática, é sempre aprender como contar um prazo. Então, você vai ter que se atentar a isso. O sistema da justiça, geralmente hoje, são 3. É o PJE, tem o ProJude, que aqui no Piauí está deixando de ser usado para os juizados especiais. E tem também um antigo, que é o Temis Web. Então, cada um dos sistemas, eles têm uma forma que eles acusam como é que é feita a contagem. E o ideal é você acompanhar isso, ver como é que essa intimação chega, geralmente por e-mail, para o advogado. E você, se tiver alguma dúvida, vai no juizado, vai na vara e pergunta, ou então pergunta para algum outro colega seu que é mais experiente, mas não deixa para fazer isso no último dia do prazo, porque às vezes pode acontecer que a forma como você entenda não seja a forma que é a forma de contagem correta. Então, o ideal realmente é ver isso com antecedência, protocolar as manifestações com pelo menos 48 horas de antecedência, que isso te dá mais uma possibilidade de, se acontecer algum problema, você tem tempo para consertar. Então, sempre se atentem aos prazos. A vida do advogado também tem a ver com prazo. É uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Então, contar prazos para todo mundo que está se formando, que está começando a carreira da advocacia agora, é fundamental, porque isso aí vai fazer com que você não perca nenhum prazo e não acabe prejudicando o seu cliente, tá bom? Então, a minha dica é essa. Pessoal, para fechar, vou falar um pouco para vocês sobre audiências, né? Minha dica é sobre a audiência. Primeira dica, pegando o gancho da doutora Emanuele, com relação ao prazo. A gente nunca deve sair do nosso escritório, nosso ambiente de trabalho, em cima da audiência. Por exemplo, se minha audiência é meio-dia, eu vou sair 11h45? Não. Saia com 40 minutos de antecedência. Se precisar, saia com 1 hora de antecedência. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no caminho. Pode acontecer de ter um acidente de trânsito, pode acontecer de ter algum engarrafamento, algum problema mecânico no seu carro, no seu veículo. Então é importante que você saia sempre com antecedência.
Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com os efeitos da sua ausência. Dependendo do que você está fazendo, se você é advogado do autor, do réu, você pode pegar uma contumácia, por exemplo, um arquivamento, por aí vai, certo? A segunda dica é averiguar qual audiência você vai. Às vezes o advogado sai do seu escritório sem saber se aquela audiência é uma audiência de conciliação, é uma audiência de instrução ou é uma audiência una. Já aconteceu o caso em situações em que eu já vi, em que o profissional chegou na audiência achando que era uma conciliação em juizado especial, ou seja, tem acordo, não tem acordo, vai embora, quando na verdade era uma audiência una. Tudo ia acontecer no mesmo ato. Oitiva de testemunha, produção de provas, manifestações em audiência. Então, cuidado, quando protocolar a ação de vocês, ou quando vocês protocolarem uma defesa, se atentar. Que audiência é, certo? Terceira dica rápida, para você estudar o rito daquela audiência. Se é o rito da Justiça Estadual comum, se é a Justiça do Trabalho, Federal, Juizado Especial. Cada audiência possui um rito diferente. Cada procedimento é específico. Nunca saia da sua sala de seu escritório sem saber o que você vai fazer. Porque às vezes você chega numa audiência una e vai ter que fazer umas alegações orais, vai ter que fazer uma réplica, e você não sabe. Então é importante estudar o rito, saber qual momento você vai fazer. Esse rito também a gente leva muito em consideração em que momento você vai ouvir uma testemunha, por exemplo, vai juntar um tipo de documento, enfim. E por fim, é você estudar o caso, né? Antes de você sair para a sua audiência, pegue o seu processo, dê uma avaliada, dê uma estudada, porque às vezes você protocola um caso, sei lá, em outubro de 2019, a sua audiência vai cair em março de 2020. Você lembra ainda do seu caso, você sabe do que se trata. Então é importante você pegar o caso, fazer um checklist, avaliar se já tem documentos protocolados pela parte adversa, se você, enquanto parte adversa, pode juntar mais alguma coisa para você fazer o melhor para o seu cliente, tá bom? Então minha dica é a audiência. Gente, a gente quer agradecer vocês pela audiência. Espero que essas dicas são dicas de ouro, são dicas que se usam na prática. Isso é vivência. Viveu, né? Isso é viveu na vivência. prática. Essa é vivência. Nós temos cada um no mínimo 6, 7 anos de advocacia. Então são práticas. E a gente quer agradecer para você. Um grande abraço e até mais. Até logo, valeu, galera.